Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos o privilégio de mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor para adorar, para bendizer e louvar o nome do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando, buscando a presença do Senhor, colocando a nossa vida diante de Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Repitam comigo: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa o meu pecado, perdoa as minhas faltas, perdoa as iniquidades que eu tenho cometido contra Ti. Em nome de Jesus, eu coloco o meu coração na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito venha falar, venha ministrar a minha vida nessa noite. Porque eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Amém? Amém. Deixa eu estar orando agora, em concordância. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, porque o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de nós podermos estar na Tua casa, para prestar um culto a Ti, para dizer que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, para dizer que a nossa salvação vem de Ti. Para Te glorificar, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. E tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é herança nossa. E nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Ô Su, faz favor, aproveitar que nós estamos estudando a carta de 2 Pedro, faz favor, abre em 2... Você tem a NVI aí, a versão internacional? Se você tiver, é mais melhor de bom ainda. O capítulo 1, a partir do verso 3. Nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Então, aí no capítulo 1, verso 2, ele está dizendo: Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Essa piedade seria a nossa vida devocional com Cristo. Então, da piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio dela você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Então aqui o apóstolo Pedro está escrevendo do que nós conquistamos por meio de Jesus, ou melhor, o que Jesus conquistou por nós com a sua morte na cruz. Então, por meio do poder de Deus, Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Então, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para a nossa vida comum aqui no mundo, e também para a nossa vida devocional com Deus. E vejam bem, por meio do pleno conhecimento. Então, assim como eu disse, à medida que a gente começou a ir para a igreja, começou a aprender mais a palavra, começou a participar de estudo bíblico, e frequentando o culto, e orando, e depois com o tempo, começando a ir para o monte, a gente acompanhava o pastor, isso há mais de 20 anos atrás, a gente ia para o monte orar. Então ali nós fomos tendo experiência com Deus, fomos conhecendo Jesus, conforme ele fala aqui. Claro, infelizmente não chegamos nesse pleno conhecimento, mas a nossa busca tem que ser uma busca diária. Então, porque, olha, através desse pleno conhecimento que nós vamos adquirindo de Cristo, aí ele fala, olha, dessa maneira, ou seja, desse pleno conhecimento de Cristo,
que Ele nos deu, aí nós vamos conhecendo essas grandiosas e preciosas promessas. Então, às vezes, lembram da historinha que eu contei esses dias do chazinho com bolacha? É a mesma coisa. Se o cristão não busca esse pleno conhecimento da palavra, ele não vai conhecer essas grandiosas e preciosas promessas. Aí o que acontece? O cristão vai ter uma vida inteira vivendo de chazinho com bolacha. Chazinho com bolacha, sendo que Jesus conquistou para nós um banquete. Então, por isso que às vezes o pastor está aqui, tem que buscar o Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que vir no culto, tem que fazer isso. É por quê? Porque a Bíblia nos orienta a fazer assim. A Bíblia nos orienta a buscar esse pleno conhecimento de Cristo. Às vezes alguém pergunta, por que você vai na igreja? Eu não sei, é porque lá eu me sinto bem, lá faz bem para mim. Claro, no começo da nossa caminhada cristã, realmente a gente vem para a igreja, a gente não entende muito bem das coisas, a gente se sente bem, né? Ali a gente está junto com as pessoas, com os irmãos, nós não temos entendimento, mas com o passar do tempo, você vai entendendo, você vai percebendo como que Jesus mudou a tua vida. Mas peraí, eu era daquele jeito, agora eu mudei, antes eu precisava disso, agora eu não preciso mais. Então assim a gente vai conhecendo de Cristo e vai entendendo como que o nosso conhecimento, a nossa intimidade com Cristo vai transformando a nossa vida. E claro, nós temos que conhecer a Deus, tanto é o conhecimento do conhecer, como também o conhecimento de ter intimidade com Cristo, de ter uma vida com Deus. Porque tem pessoas, historiadores, buscam, sabem de Cristo, conhecem tudo, a raiz da história, mas a pessoa não tem um relacionamento com Cristo. Então a palavra do Senhor diz para nós conhecermos Jesus, e quando esse conhecer é de relacionamento, nós termos Jesus ali como Senhor, como Salvador, entender quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus conquistou na cruz para nós. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Não nos conformar com a mesmice de só... Eu estou pegando esse gancho porque à medida que nós vamos estudando, nós vamos vendo a profundidade de Deus que tem nessa palavra, a importância que Deus deixou aqui para a gente buscar mais dele para a nossa vida. Então, assim, não se acomode, não fica na vida confortável. Eu vou na igreja, eu escuto a palavra, eu vou para casa. Todo dia procura desenvolver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Às vezes você vai ler alguma coisa lá, mas eu não entendi o que está escrito aqui. Fala, Espírito Santo, mostre para mim o que isso quer dizer. O importante é ir lendo. Uma hora lá você vai ouvir uma pregação, vai ouvir um louvor, vai ouvir... então é isso que quer dizer naquela palavra. Então nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós precisamos desenvolver essa vida de conhecimento da palavra e de intimidade com Deus. E é no dia a dia que isso vai acontecer. Isso tem que ser despertado a cada dia no nosso coração. Então, quando eu fui para a igreja, quando eu fui para Cristo, eu só sabia que eu não queria ir para o inferno, mas eu não sabia do pacote completo que a gente ia receber em Cristo. Aí Jesus vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai transformando a vida da gente, e a gente vai percebendo a transformação no nosso dia a dia. Então, quando alguém... Aí, à medida que você vai tendo esse pleno conhecimento de Cristo, aí quando alguém perguntar, mas peraí, por que você vai naquela igreja? Por que você deixou de ir onde você ia para você estar indo hoje? Aí você vai ter, não, eu estou lá porque eu tive um encontro com Jesus, Jesus transformou a minha vida era assim, 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 hoje eu estou assim, assim, assim. Então você vai ter embasamento, você vai ter bagagem para compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida. E é isso que a palavra do Senhor nos chama o tempo todo. Porque aqui quando Pedro escreve, ele vê que está muito próximo à morte dele.
como diz a história, ele vê que o pescocinho dele está a prêmio, então ele tem que alertar esse povo, para esse povo despertar, para ficar firme no caminho do Senhor, para eles não serem enganados pelos ventos de doutrina que passaria ali no meio deles. E nós também, nesses últimos dias, nós precisamos conhecer quanto mais a palavra, porque nós estamos caminhando para o fim. E se nós não tivermos um conhecimento ali pautado na palavra, a Bíblia diz que virão coisas para enganar até mesmo os escolhidos. Então nós precisamos conhecer a palavra. Assim como eu disse esses dias, nesses países por aí, esses países muçulmanos, onde o islamismo predomina, as pessoas não podem ter uma Bíblia em casa. As pessoas queriam tanto ter um exemplar da palavra em casa e não tem. E nós temos um, dois, temos vários, e às vezes a pessoa não tira 5 minutinhos para uma leitura da palavra. Então, tem que ter esse despertamento no nosso coração. Se eu sou filha de Deus, isso aqui é um testamento que Deus deixou. E aqui está todo o nosso direito como cristão. Direito e dever também, né? Que a gente só quer saber do direito. O dever ninguém quer saber. Então, isso, a palavra de Deus nos orienta a buscar o Senhor. Então, você está aqui essa noite, não venha para a igreja assim, eu vou lá assistir o culto. Não, nós estamos aqui, nós estamos tendo o privilégio de prestar o nosso culto a Deus. É o momento de nós estarmos abrindo o nosso coração, agradecer a Deus, louvar o Senhor, bendizer o Senhor, render toda a nossa gratidão a Deus. Então, esse é o momento de nós estarmos gratos ao Senhor. Então, toda vez que viermos para a casa do Senhor, não vim assim com essa intenção de vou lá assistir um culto. Não, nós estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Prestar um culto ao nosso Deus, amém? Como diz Edmar, quem que é o sortudo de hoje que vai testemunhar? A paz. Há 3 anos, praticamente, a gente foi convidado, a Kátia, para vir para a igreja. E eu peguei e falei para ela, a gente vai fazer o quê naquela igreja de doido? O povo cai, fica... Não, vamos lá, vai ser bom e tal. E eu numa cachaça que não tinha fim, né? Parecia um alambique. Aí, e não viemos, ficamos... De lá para cá só foi para trás, né? Aí, teve como se diz, um descontrole total, onde perdi o sentido de tudo. Bebi tudo, tinha de beber. Tinha perdido o casamento, tudo. Aí convidaram de novo. Foi a Karina, falou, vamos lá, vamos conhecer. Eu falei, vamos lá. Quero ver se esse pastor tem todo esse poder que a turma fala. Não um poder, né? Uma unção, né? O povo fala, né? E eu duvidando. E viemos para cá, na quinta-feira o pastor não estava. E no caminho falaram para mim, o pastor não vai estar. Eu falei, vixe, já começou, né? Vai ser terrível. Mas não tem problema, no domingo eu volto. Aí cheguei, teve o culto, tudo. Aí no momento da oração, Cassiano Cafran veio orar para a gente. Daquele momento ali eu percebi que não precisava do pastor, porque os irmãos já estavam totalmente sob a proteção dele. De lá para cá, graças a Deus, faz 3 anos, nunca mais põe uma gota de álcool na boca. Estou liberto, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vou passar a palavra para o meu esposo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Que povo bonito, viu? Olhando daqui de cima, dá para ver todos os rostinhos e dá para ver que o povo do Senhor é lindo. Não existe pessoas feias, tudo lindos, bonitos. Porque quando Jesus entra, como a irmã falou ali agora, Deus transforma. O que era um caos, transforma em bênção, em maravilha. Tá? Então fique feliz, irmãos. Eu quero compartilhar um trechinho aqui daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E
Eu sei que cada um tem experiências com o Senhor, mas o Senhor, Ele quer ouvir de nós, nossos corações, nossos lábios, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E por isso nós precisamos falar. E o Senhor me colocou no meu coração, esses dias, uma palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiramente eu quero pedir, por favor, se coloquem em pé, em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração bem curtinha, dizendo assim, feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, eu saí da minha casa por causa de Ti. E eu te peço, entra na minha vida e muda a minha história, porque eu preciso de Ti. Amém. Agora só vocês continuam com o olho fechado, tá? Eu vou estar orando. Senhor Jesus, o Senhor é o que controla tudo, o Senhor está em todos, o Senhor é para todos, e o Senhor age através de todos. Pai, aqui agora, os meus irmãos estão na Tua casa, decididos, dizendo que eles vieram para Te adorar por causa de Ti. Então agora eu quero dizer para o mal, para aquilo que tem atrapalhado meus irmãos nessa caminhada. Eu ordeno a vocês, demônios, pega as tuas imundícias, tudo aquilo que vocês trouxeram sobre a vida dos meus irmãos, pensamentos errados, desânimo, tristeza, preocupações, importâncias, tudo aquilo que vocês trouxeram, teus lixos, eu ordeno aqui agora, em nome de Jesus, pega essas imundícias e saia da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, toma o controle. Aqui é o Senhor que tem a liberdade, o Senhor tem a liberdade, Espírito Santo, porque assim meus irmãos querem também, que o Senhor esteja no controle. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, é meio difícil eu ficar parado aqui. Eu tenho o costume de ficar para lá, para cá. Fica difícil para o irmão focar. Mas me perdoe, viu, irmãos, eu ficar andando para lá e para cá, tá? Olha, irmãos, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho que ser meio breve, mas o que eu vinha passar aqui, vinha passar para a eternidade de vocês. Que vocês guardem e que isso sirva para que vocês possam ir morar com Cristo. Nós temos na palavra, como a pastora Raquel disse, temos inúmeras histórias. Uma das histórias que Deus deixou para nós foi a passagem de Moisés no Egito, simbolizando o que Jesus fez por nós. Como eu falei agora há pouco, nós éramos trevas, nós estávamos caos, assim como o mundo era um caos e Deus foi dando forma, assim eram nossas vidas. E Deus usa a história de Moisés para mostrar o que Jesus fez por nós. Então Moisés, como já sabemos, a maioria já sabe, Moisés tirou o povo do Egito. O Egito simbolizando, vamos dizer, o inferno, as trevas. A figura de Faraó simbolizando Satanás. E o povo judeu estava cativo, estavam escravos no Egito. 490 anos. Entrou geração, saiu geração, nascia uma criança escrava e morria escravo. Não tinha perspectiva, não tinha, como foi ministrado aqui, não tinha esperança, não tinha alegria e medo. A pessoa era instigado, tinha os horários, era terrível. E assim Deus ouviu o clamor deste povo. Deus ouviu o clamor desse povo no Egito e Deus levantou o Moisés. Moisés nasceu, assim como Jesus nasceu também, foi perseguido, mandou matar as crianças, né? O faraó mandou matar as crianças também, Jesus também, quando ele nasceu, o Herodes mandou matar as crianças. Então é uma figura do que estava para acontecer em Jesus Cristo. E assim Moisés
como autoridade de Deus, ele tirou esse povo do Egito. Passaram pelo Mar Vermelho, simbolizando um batismo nas águas, tá? E entrou no deserto. Entraram no deserto e ali começou a provação. Nesse deserto o povo começou a ver as dificuldades. O calor, começaram a ver o frio à noite em excesso, calor durante o dia em excesso, só que eles não estavam vendo os milagres de Deus. Eles estavam com os olhos presos na escravidão ainda. Eles não viam que Deus estava protegendo eles do calor. E também do frio à noite, com a coluna de fogo, que Deus era sobre o arraial. E assim esse povo começou a murmurar de Moisés, só que eles não sabiam que estavam reclamando de Deus. E esse povo começou a ter saudade do Egito, começou a falar: Moisés, você tirou nós do Egito para morrer aqui no deserto, de fome, de sede. Lá no Egito nós tínhamos cebola, lá no Egito nós tínhamos temperos. E começaram a caminhar nesse deserto, um trajeto que seria, eu acho que não daria 15 dias mais ou menos. Levaram 40 anos nesse trajeto, armando tendas de lugares em lugares, mas não conseguia sair do deserto. E quantas pessoas hoje que nós vemos também armando suas tendas no deserto, não conseguem sair do deserto. O deserto, irmãos, não é lugar de morar. Deserto é lugar de se passar somente. Mas você não pode estabelecer no deserto a tua moradia. E assim aquele povo, por causa da desobediência, eles não tinham condições, não tinham capacidade, não creram nas promessas do Senhor que tinha dado a eles, que daria uma terra que emanava leite e mel. Tiraram o foco de Deus e começaram a olhar para as circunstâncias, esqueceram da terra prometida. E assim começaram a reclamar e reduzindo. Morreram toda aquela geração no deserto. Não entrou. Aqueles que saíram do Egito não entrou na terra prometida. Somente os mais novos, de 20 anos, que entraram, liderado por Josué. Porque todos ficaram no deserto, porque não conseguiram permanecer crendo nas promessas do Senhor. Salvo Calebe e Josué, que permaneceram crendo. E assim Moisés foi reconhecido como aquele que libertou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito. E Moisés, nessa figura dele, representando Jesus Cristo. Tá? Representando Jesus Cristo, tirando nós da escravidão espiritual. Tirando nós do Egito. Tirando-nos das trevas. Então Jesus fez esse papel de Moisés. E esse povo no deserto, eles saíram do Egito. Deus tirou eles do Egito. Mas Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. E quantas vezes nós também saímos das coisas erradas, do pecado, mas ainda o pecado ainda nos tem muitas vezes. O Egito ainda nos tem. Quantas vezes, quantas pessoas, quantos irmãos eu conheço que gostam de ouvir uma musiquinha apimentada. A musiquinha que é lá do Egito, ele gosta ainda. Está dirigindo com um sonzinho desse estilo. Irmão, não tem nada a ver com a tua vida, mas estou só falando. Então, muitas vezes nós gostamos das pimentas do Egito, dos temperos do Egito. E o Senhor nos chama para entrar na terra prometida, para nós passarmos pelo deserto, mas cantando louvor. Nos chama para passar pelo deserto, pelas provas, mas olhando firme para as promessas dele que nos prometeu. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem promessa do Senhor. Todos têm promessas aqui. E se não foi falado pessoalmente, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para você. Então nós precisamos crer nessas promessas para poder entrar na terra prometida, que agora é a celestial. Tá? Então Jesus, ele veio, nasceu, assim como Moisés. Crianças foram mortas, porque o rei Herodes queria
matar esse Jesus, porque ele ouviu falar que estava nascendo um rei, e ele falou assim, vou perder meu trono, eu vou mandar matar essa criança aí, porque antes eu perca meu trono. E assim matou um monte de crianças. E Jesus veio, cresceu, se batizou, porque ele viu que era necessário, para cumprir tudo, em obediência àquilo que o Pai tinha determinado a ele. E assim, quando ele batizou, ele foi para o deserto, foi tentado, 40 dias, tentou o Filho de Deus, Satanás tentou ele. E você acha que não vai nos tentar também? Então Jesus, ele venceu as tentações, venceu o deserto, venceu a morte, venceu o Satanás. Ele é digno de toda a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa honra, porque Jesus venceu a morte. Foi o único, não tem outro, irmãos. Se você tem uma confiança em qualquer outra entidade, sai fora, muda a tua adoração, viva para Jesus Cristo. Mude a tua adoração, mude a tua confiança para Jesus, porque Ele venceu a morte. Tem prova na Bíblia que Ele foi visto por mais de 40 pessoas, num período de mais de 500 pessoas, num período de 40 dias, foi visto, comeu com pessoas, atravessou parede, tem relatos. Então, viva para o Senhor. Transfira a tua adoração para Jesus Cristo. E assim, quando Jesus voltou do deserto, ele começou a chamar os discípulos e também ele foi na sinagoga. Chegando na sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías e ele leu um trecho que fala lá em Isaías. Deixa eu pegar aqui meu óculos, porque sem óculos não consigo ver. Su, me faz um favor, abre em Lucas, capítulo 4, do versículo 18 e 19. Então, assim que Jesus chegou na sinagoga, ele estava começando o ministério dele. Ele falou assim, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então Jesus, ele disse essas palavras e as pessoas ficaram admirados. Uns acharam bonito, outros duvidaram dele. Mas ele não é o filho de José, Maria? Os irmãos deles não estão aqui no nosso meio? Começaram a olhar Jesus de uma maneira humana. E o interessante é que Jesus disse essas palavras, tá? E depois continuou o ministério dele, curou muitos enfermos, libertou muitos oprimidos, tá? Ressuscitou muitas pessoas. E assim que ele passou pelo martírio, pela cruz, apareceu pelos discípulos durante os 40 dias, e antes dele subir aos céus, ele disse que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Su, me faz um favor, Marcos capítulo 16, do 15 ao 18. E Jesus, antes de subir aos céus, ele olhou para a multidão e falou assim, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem, a condição, aos que crerem, se você crer, você receberá sinais, prodígios, maravilhas. Se você não crer, aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, no nome de Jesus, tá? E falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então Jesus delegou
Olha lá, depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para os céus e sentou-se ao lado direito de Deus. Aí ele enviou o Espírito Santo em Pentecoste. O Espírito Santo desceu e hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Amém? Então Jesus está conosco através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder, gente. Ele é uma pessoa. Ele tem ciúme, ele entristece, ele chora. Você pode ver na Bíblia, tem isso. Ele é uma pessoa. Tá? Então, creia que o Espírito Santo não é um poder, é uma pessoa. Só essa observação. Então, Jesus delegou isso para a igreja. Então, todos nós temos essa autoridade de Jesus. E nós podemos dizer sim ao chamado do Senhor. Essa semana o Senhor começou a me inquietar muito com um testemunho de uma senhora, uma moça, vamos assim dizer, que ela ouviu o chamado de Deus e disse sim ao Senhor. Foi em volta de 1850, mais ou menos. Mas entre 1853 a 1856, teve uma guerra da Crimeia, que foi uma guerra entre a Rússia e seus aliados contra a Inglaterra, a França e mais uns outros aliados. E nessa guerra foi uma guerra muito sanguinária. E o que estava acontecendo é o seguinte: pessoas que eram feridas no campo de batalha morriam em massa, mas também aquelas que eram feridas morriam em quantidades muito maiores por causa das infecções onde eles estavam hospedados. Ali morriam sem cuidados médicos. Então, as pessoas que eram feridas, a perca de soldados era muito maior daqueles que estavam feridos do que aqueles que morriam no campo de batalha. E foi um período terrível. E teve uma moça que em 1820 ela nasceu, a Florence Nightingale, não sei a pronúncia certinho do nome dela, nasceu numa família rica, já estava compromissada depois a casar, e ela ouviu um chamado, o Senhor falando com ela, que era para ela ajudar essas pessoas, esses soldados que estavam morrendo. E ela foi contra o sistema. Mulheres naquela época não era bem aceita, era rejeitada, e ela abandonou a classe dela, dinheiro, abandonou o casamento e foi para o campo de batalha se tornar uma enfermeira. E nesse campo de batalha, para isso ela estudou bastante antes para chegar nesse campo. E ela chegava naqueles mausoléus. Para mim, aquilo era um inferno, gente, eu imagino. Escuro, pessoas no chão, que não tinha leito para todos, né, cama. E ali era gemido, era gritos, era pessoas feridas, pessoa lá sem as pernas, sem braço, às vezes olhos furados, pessoas completamente ali morrendo. E muitos morriam por causa de infecções. E essa mulher, ela começou a observar detalhes. Deus começou a dar direção para ela. Ela começou a falar para outras ajudantes dela, para lavar a mão de um atendimento para o outro atendimento. Já começou por aí. E ela começou a ver que a higiene era necessária. Começou a mexer com a parte de banheiros e foi mudando. E interessante que ela começou a enfrentar pessoas que não aceitavam, mas ela ficou firme porque ela cria que aquilo foi o chamado que Deus deu para ela. E ela escalou pessoas, mulheres, para não deixar aqueles doentes a sós, porque ela percebeu que quando a pessoa ficava a sós, com o seu sofrimento, com a sua angústia, com as suas dores, ouvindo outros gemidos do lado, a pessoa entrava em depressão, em crise e até morria por isso. E outros morriam por causa das infecções. Então ela começou a tomar certas atitudes. E ela, por ser escuro, ela usava
um candelabro, uma lamparina. De noite, ela levantava e ia de leito em leito com aquela lâmpada. Chegava num leito, num local ali, conversava com aquela pessoa que estava angustiada, aflita, com dor, dava o seu remédio, dava uma água, escrevia carta para mandar para os familiares, dava esperança para aquela pessoa. Porque aquela pessoa não tinha mais esperança, ela estava em trevas, literalmente, no escuro, dores, não sabia se ia voltar para casa, se iria ver os familiares novamente. E ela começou a trazer esperança para eles. E chegou a ponto de relatos de pessoas que passaram por esse momento, que diz que quando eles estavam naquela angústia, quando via aquela luz vindo à direção deles, era como se fosse um anjo vindo para acalentar, para tirar o sofrimento deles. E essa mulher foi conhecida como a Dama da Lâmpada. Ela foi conhecida como, ela é conhecida como a primeira enfermeira patenteada, recebeu até uma honraria da rainha da Inglaterra, porque ela mudou essa circunstância. Tanto é que ela implantou também a questão do hospital, né, a questão de higiene. E ali começou a mudança nessas áreas. E muitas pessoas começaram a se curar, não morriam por causa dos ferimentos e voltavam para os seus lares. Ela trouxe esperança para aquelas pessoas que estavam morrendo. E eu sei que aqui tem bastante, eu creio que Deus nos abençoou bastante. Tem a Ana, que era enfermeira, tem a pastora Fábio, tem a Júlia. Eu acho que deve ter mais algumas, eu não estou recordando. Mas eu creio que é uma capacitação que Deus deu para cuidar de pessoas, de feridos, que não é fácil. E eu sei que também, que cada formatura na enfermagem, eles têm um memorial e tem também como se fosse vou dizer um memorial mesmo, que eles falam a passagem da lâmpada. Porque essa Florence, ela deixou um legado que mudou a história da medicina. E quando uma enfermeira ela se forma, eles fazem essa passagem da lâmpada, simbolizando, passando esse dom, passando essa capacidade que Deus deu para a Florence, passando para aquela enfermeira que está se formando. E assim, hoje nós temos a enfermagem. E o que eu posso dizer para vocês, que quando Jesus falou que o Espírito Santo estava sobre ele, que ele foi ungido para curar, para libertar, para dar vista aos cegos, e depois lá em Marcos, que ele fala, esses sinais seguirão os que crerem, ele estava passando a lâmpada para nós, ele estava passando a luz dele para nós, ele estava passando a luz dele para vocês, ele estava passando a ordem, passando a autoridade dele para vocês. Assim como a enfermagem recebe essa passagem da lâmpada, que é o dom, assim também Jesus passa essa autoridade para nós, passa essa luz para nós. Você pode ser recém-convertido, mas se você entregou a tua vida para Jesus Cristo, se tem verdadeiramente Jesus no teu coração, você está se esforçando para mudar os seus hábitos, assim como o irmão testemunhou aqui agora, que ele já não bebe mais, começou a ver mudanças. Então, se você está se esforçando, está mudando, está largando o Egito, está tirando o Egito de dentro de você, você fique bem ciente que Jesus Cristo está em você, na pessoa do Espírito Santo. Você tem autoridade, irmãos. Você tem autoridade para orar pelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja ela qual for o âmbito. Se for uma pessoa que está enferma, você tem autoridade para orar com ela. Você tem autoridade para expulsar um demônio. Você não é qualquer pessoa. Você é filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que o Espírito Santo viesse até você, para que eu e você pudéssemos fazer a obra dele também na terra, para que nós pudéssemos responder ao chamado dele. Tem uma canção do Judson, na letra da música ele fala assim: Jesus, quantas vezes
eu cuspi na tua face, dizendo não ao teu chamado, dizendo não para ti. Quantas vezes nós dizemos não para Jesus? Quantas vezes nós cuspimos na face de Jesus quando alguém pergunta, você é crente? Ah, eu não sou não. Ou então a pessoa fala alguma coisa e você tem resposta e não fala para a verdade. Você não traz o reino de Deus para aquela situação. Você deixa que o reino das trevas se propague ao teu redor, seja na escola, seja no trabalho, nos hospitais. Quantas enfermeiras, enfermeiros, que muitas vezes esquecem do seu chamado e começa a discutir, falar um mal da outra, começa a criticar a mais nova começa a criticar a mais velha, começa a falar mal dos médicos que são autoridades sobre elas. Será que, se ele se parar um pouquinho, será que não é hora de falar, puxa, eu tenho uma capacidade que Deus me deu, eu vou usar isso para abençoar, não para destruir? E será que na igreja também nós não fazemos isso? Será que nós não estamos esquecendo do que Deus nos chamou, do que o Senhor colocou em nós, a capacitação? Cada um tem seu talento, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem uma capacidade, tem o dom espiritual, tem a capacidade que Deus deu, natural. E esquecemos disso e começamos a falar mal um do outro, começamos a falar mal do pastor, começamos a falar mal do irmão, começamos a ir contra a visão do pastor. Irmãos, nós esquecemos que o Senhor nos chamou para ser luz. Muitas vezes nós esquecemos e nós precisamos ser luz, porque Ele passou essa luz em nós. Aonde nós estamos servindo o Senhor? No nosso trabalho, na escola, com os nossos vizinhos. Será que nós estamos passando essa luz que Jesus nos passou? Será que nós estamos passando para outros? Às vezes o teu jeito simples, você pode estar passando, mas se aplique mais, faça mais, dedique-se mais. Assim como eu preciso me dedicar mais, nós precisamos dedicar, porque Jesus, Ele conta conosco. Ele conta conosco. Hoje mesmo foi eu e a Raquel pedalar, onde nós marcamos esse pedal, que nós estávamos indo para Cornélio e tinha um rapaz que estava querendo ir conosco. Aí nós ligamos para ele e marcamos esse pedal com ele. E fomos bem devagar no nível dele, na passada dele, e fomos conversando com ele. Assuntos cotidianos, assuntos normais, mas sempre tentando falar alguma coisa de Jesus. E conforme dava para conversar, nós fomos conversando. Sentamos lá no posto, comemos um pãozinho com queijo, conversamos um pouquinho sentado e viemos. Para nós, para eu e a Raquel, que gostamos de andar um pouquinho mais forçado, foi cansativo para nós. Nós até nos sacrificamos para isso. Porque aquele que começa a andar um pouquinho mais, tem dificuldade, às vezes, de andar com aquele mais devagar. Mas nós entendemos que precisamos ser suporte para aquele que está devagar. Assim também é na caminhada cristã. Nós precisamos ser suporte para aquele que está mais devagar também. E chegando aqui na cidade, esse rapaz, na conversa, ele falou, gente, que coisa mais gostosa pedalar junto com mais ciclistas. Eu tinha esse sonho, eu queria pedalar com vocês. E como eu gostei de estar junto com vocês ciclistas. E nessas conversas, no pedal, ele começou se abrindo, contando algumas coisas que estavam acontecendo com ele. E eu, como se diz, meio sutil, comecei a dar umas direções para ele. Ele com a esposa, com os problemas com a esposa, e eu fui dando umas direçõezinhas para ele. E a Raquel também. E depois ele falou dessa maneira. Para mim e a Raquel foi difícil. Mas para ele, gente, pode ter sido uma chave para abrir uma porta que ele estava trancado, ele estava em prisão, ele não sabia como agir naquela situação que ele estava vivendo. E Deus pode nos usar para dar uma solução para ele, trazer uma luz. Então nós temos essa autoridade de falar, testemunhar coisas simples, mas fale de Jesus.
Fale do que Jesus fez na tua vida. Testemunhe o que você era, o que você agora se tornou em Jesus. Mas não deixe o Egito ficar dentro de você. Não transporte, não carregue o Egito dentro de você. Porque o Egito é escravidão, é morte. Então, nós precisamos fazer a vontade do Senhor e não ficar só olhando para os nossos problemas. Que muitas vezes nós ficamos tão além daquilo que o Senhor nos chamou e deixamos de fazer a obra, deixamos de anunciar. Hoje eu recordei, um dia a Carmen me chamou eu, a Raquel, para nós orarmos com um irmãozinho que estava com câncer. Nós fizemos uma oração tão simples com ele, conversamos um pouquinho, fizemos uma oração. Naquela semana ia fazer um exame lá para confirmar, para marcar a cirurgia. Aí, de repente, o médico falou assim, seu pulmão, ele estava no pulmão, seu pulmão está novo, está parecendo um pulmão de criança, não sei o que aconteceu. E, às vezes, se nós não tivéssemos ido, essa pessoa não estaria hoje servindo a Cristo. Então, nós precisamos nos dispor. Não fique esperando o pastor, não fique esperando liderança. Você tem pessoas que estão ao teu redor 24 horas. Tem o irmão Hélito lá, hoje eu passei para fazer uma comprinha sábado, ele tudo animado lá do lado, o irmãozinho lá falou alguma coisa do rei Davi, eu falei assim, opa, eu acho que o Hélito está conversando com esse irmãozinho aí. Então, nós precisamos ser luz. Essa luz que Cristo passou para nós, vamos passar adiante. Não vamos ficar olhando para os nossos problemas, não, gente. Não vamos ficar se nós estamos com dinheiro ou sem dinheiro. Não vamos ficar preocupados com política, preocupados com aquilo que pode acontecer. Vamos nos preocupar com o dia de hoje. Tem vidas indo para o inferno, vidas que estão escravos, vidas que estão nas trevas, vidas que não estão conseguindo ver o que você está vendo hoje, vidas que estão doentes, vidas que estão sem perspectiva, não tem esperança, pessoas que Satanás aprisionou de uma maneira que está depressivo, está sem foco. Todos os dias para ela está cinzento, perdeu-se a graça. E o interessante é que nós temos isso dentro de igreja. Dentro de igreja, pessoas que estão vindo na igreja, vai nas igrejas, nos cultos, mas perdeu o foco, perdeu a luz, porque tirou os olhos de Cristo. E nós precisamos voltar para que o Senhor possa contar conosco. Porque você tem o Espírito Santo, irmão. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre ti. Isso não é utopia, não é histórias. Isso é verdade. A paz que você sente diante de circunstâncias difíceis, o Espírito Santo está gerando essa paz que excede todo o teu entendimento. Você tem que parar para pensar, para analisar. Às vezes está diante de uma situação difícil que no outro tempo você chutava o pau da barraca. Hoje você consegue pensar, consegue lembrar de Jesus, perguntar para Jesus, conversar com Ele. Então desenvolva esta intimidade com Jesus. Desenvolva essa intimidade com Jesus. E outra situação, vamos deixar de crises com nossos cônjuges, com o esposo, com a esposa. Dá liberdade para eles também se converter. Não fica instigando. Se a mulher está instigando o marido, lembre que o Espírito Santo não usa saia. Tá? E se o marido fica instigando a esposa, dê liberdade para ela. Porque o Espírito Santo ele dá liberdade, ele age no intuito, ele age no interior, ele age de dentro para fora. Vamos deixar de ciumeiras, vamos deixar de brigas, vamos liberar perdão, vamos deixar de fofocar, vamos deixar de murmurar,
porque isso o Senhor nos chama. Vamos buscar ser misericordioso. E outra observação, vamos deixar de ser orgulhosos. Ah, irmãozinhos, essa área é muito orgulho, irmãos. O Senhor, quando Ele chega em muitos de nós, existe uma parede que impede muitas vezes Ele chegar por causa do orgulho. Eu e a minha reputação, eu não aceito, eu não concordo. Eu vou mostrar que eu sou melhor. Irmão, deixa o orgulho. Mas cabra, tu é orgulhoso. Converse com Jesus, irmão. Fala que você é orgulhoso. Que o orgulhoso impede do Senhor entrar. Dê mais espaço para o Senhor. Dê mais espaço para Jesus na tua vida. Às vezes você pode falar assim, não, eu não sou orgulhoso. É. O Espírito Santo fala, você é orgulhoso. Entrega a tua vida para Jesus. E se você entregou a tua vida para Jesus, por que ainda você está se preocupando com a tua reputação, com o teu nome, o que vão falar? Ah, mas se eu for orar, e vai que Deus não cura. Você não morreu com Cristo? Você não ressuscitou com Cristo? Porque está preocupado com a tua reputação? Ore. Se Deus curar, a glória é dele. Se Deus não curar, é dele também. Mas faça, irmãos, faça. Faça, é isso que eu posso dizer. Deixe o teu orgulho. E no orgulho, por causa de nós sermos orgulhosos, começa a brotar, sabe o quê? Amargura. Nós começamos a se tornar uma pessoa amarga. Nós começamos a isolar pessoas. Por causa do orgulho, nós começamos a usar de vingança, irmãos. Vingança. Às vezes nós não falamos, mas Deus está vendo o coração. Ah, bem feito. Dá uma tropeção. Legal, gostei. Esse irmãozinho é muito chato, eu não gosto dele. Mas às vezes nós não falamos, mas Deus está vendo o coração peludo. Coração peludo. E nós precisamos entregar isso para o Senhor. Aí nós ficamos com vingança no coração. Bem feito. Legal que deu errado. Nos alegramos. Gente, isso é diabólico. Cai fora. Seja uma porta aberta, aonde que o Senhor possa entrar, aonde que você possa ajudar, auxiliar. Não haja com vingança, não deixe o orgulho te dominar, não deixe a amargura te dominar, não deixe a falta de perdão te dominar. E assim, nós podemos dedicar nossa vida para Jesus Cristo, e quando o Senhor nos chamar, que está próximo, seja o arrebatamento, ou seja a morte, nós não sabemos, nossa vida, nós podemos estar numa fila invisível da morte, nós não sabemos, mas se nós começarmos a nos esforçar, a mudar as atitudes, pode ter certeza que nós vamos entrar pelas portas. O que vai adiantar nós sermos orgulhosos aqui, conquistar, querer mostrar que nós somos, nós falamos bonito, pregamos bonito, que nós trabalhamos, fazemos serviço bem feito, que nós somos os melhores, que nós ter os nossos nomes escritos até em praças, né? Nome escrito nas ruas, ser reconhecido por causa do orgulho, e depois chegar diante do Senhor Jesus, e Ele falar assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós sermos conhecidos na região, na dimensão humana, por causa do nosso orgulho, mas não ser conhecido diante do Senhor. E Ele falar, aparte de mim, porque eu não vos conheço. Então, irmãos,
Vamos nos achegar a Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo nos transformar de uma maneira legal, não ficando esperando, a hora que eu largar, eu parar, aí eu vou fazer. Irmãos, se você ficar esperando, você ficar 100%, você nunca vai ser útil para Deus. O que você tem hoje, deixe Deus te usar. Mas não pare no deserto. Não coloque a tua casa, a sua moradia no deserto. Saia do deserto, saia da tua mesmice, saia dos teus achômetros, saia do teu orgulho, saia da tua vaidade, saia da tua vingança, saia da tua crise de ciúme, saia e vamos para a terra prometida, vamos entrar nas mansões celestiais, vamos estar com nossos olhos firmes na promessa do Senhor, que é a eternidade com Ele. Não vamos deixar que essas coisas nos tirem da promessa. Assim como aquele povo morreu no deserto, não vamos permitir que o diabo tire os olhos da promessa do Senhor. Vamos ser luz. Luz. Tem muitas pessoas nas trevas. E você tem luz de Cristo sobre a tua vida. Deixa essa luz brilhar. Porque Cristo em vós, irmãos, a esperança da glória. Se você está com Cristo, você tem a esperança de morar nos céus. Amém? Eu passei o tempo, mas já deu o recado que eu tinha de dar. E agora eu passo a palavra para a minha digníssima esposa, que eu agradeço ao Senhor pela vida dela. Que eu não, como diz o Jajá, eu não mereço tanto. Mas o Senhor assim quis, quem sou eu para dizer não? Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Que essa palavra guarde no coração e vamos nos esforçar, tá? É um puxão de orelha? É, mas também ao mesmo tempo é uma palavra de esperança, sabendo que Jesus Cristo, Ele está atento e Ele conta com você, Ele conta comigo para fazer diferença, para tirar pessoas das trevas e levar elas para a luz, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Som, amém. Amém. Então, essa palavra de Deus para nós. Vamos sair das trevas para a luz. Jesus é a nossa luz. Ele fala, vós sois a luz do mundo. E assim como eu li no princípio, a partir do momento que nós vamos tendo o pleno conhecimento da palavra, nós vamos conhecendo essas riquíssimas e preciosas promessas que o Senhor deu para nós vamos, essas trevas que nós andávamos, porque lá em Efésios fala que todos nós andávamos em trevas, porque no passado nós estávamos no Egito. No passado, todos nós, então o Egito é a escravidão, nós éramos escravos na mão de Satanás. A partir do momento que nós viemos para a luz de Jesus, quanto mais nós vamos nos rendendo, quanto mais nós vamos tendo pleno conhecimento de Jesus, mais a luz do Senhor vai entrando em nós, mais nós vamos tomando posse dessa luz de Jesus. Aí automaticamente nós vamos sendo libertos do orgulho, que é terrível, nós vamos sendo libertos dessa natureza ruim que a gente tem, e para isso nós precisamos lutar, nos esforçar dia a dia, não nos conformar, não ficar chorando, lamentando as gostosuras do Egito. Porque vida com Cristo é nós lutarmos contra a nossa vontade, é nós lutarmos contra o nosso querer. Porque Jesus mesmo, quando ele estava indo para a cruz, o que ele falou? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar lá, por amor de nós. E nós também. Vem um sentimento de ira, de revolta, Senhor, tenha misericórdia, afasta de mim esse cálice. Deus, eu pensei isso.
tenha misericórdia, afasta de mim esse cálice. Então, quanto mais nós vamos conhecendo de Deus, mais nós vamos tendo intimidade com o Senhor Jesus, mais nós vamos estar sendo sensível à voz do Espírito Santo dentro de nós em relação ao pecado. Porque tudo isso que o pastor Dorival falou, cobiça, orgulho, tudo isso é o pecado que ainda está ali reinando dentro de nós. Mas nós temos que pegar a luz de Jesus e que essa luz venha tirar de nós toda a treva, toda a raiz de trevas que ainda tem dentro de nós. E isso é um sacrifício diário, é uma luta diária. Nós não podemos nos conformar. Porque o que a Bíblia diz? Que o diabo está ao nosso derredor. E o que ele quer que a gente pensa? Que nós somos bonzinho, que está bom desse jeito. Ah, mas lembra que o pastor sempre fala da Gabriela? Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Em Cristo Jesus, nós temos que nos revoltar contra essa natureza nossa. A Bíblia toda está nos ensinando a lutar contra essa natureza, para nós nos revestirmos do novo homem. E é uma luta diária, dia a dia, nós não nos conformar com uma vida de mesmice, não nos conformar. Todo dia está ali orando, buscando, assim como o salmista Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, todos os dias nós estamos nos esforçando. Porque o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Jesus vem buscar uma noiva santa, uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula. E Ele está sondando o nosso coração. Enquanto nós não indignarmos com a nossa natureza, com essa ruindade que tenta prevalecer dentro de nós, Jesus está sondando o nosso coração. Então, nós não podemos nos conformar. Se você vai olhar, assim como o irmão testemunhou, eu bebia muito, mas e agora? O que eu tenho que melhorar? Né? O que melhorar como esposo, melhorar como pai, como funcionário? É uma conquista, é uma luta diária. Por isso que o apóstolo Paulo, não nos conformeis com esse mundo, não tomar a forma do mundo, mas nós temos que ter o pleno conhecimento da palavra, para nós tomarmos a forma de Deus, tomarmos a forma do reino dos céus, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que caminhar olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, por isso que é no dia a dia a gente lutar contra essa natureza ruim, lutar contra o pecado, reconhecer, Jesus falou, vós sois maus, reconhecer que nós somos maus e nos esforçar para termos o pleno conhecimento de Cristo, para que quando Jesus vier, Ele encontrar uma noiva santa, pura, sem ruga e sem mácula. Isso quer dizer que nós vamos ser perfeitos? De maneira nenhuma. Mas isso quer dizer que nós estamos tendo uma natureza que se rende ao Senhor. Percebeu que você errou, percebeu que você falhou, percebeu que passou algum sentimento. Senhor, tem misericórdia. Eu não deveria pensar isso. Desejou mal para o irmão? Senhor, tenha misericórdia. Abençoa o meu irmão, que dê certo aquilo que ele vai fazer. Porque Deus está sondando os nossos corações. E quanto mais nós buscamos do Senhor, quanto mais nós procuramos ser cheios do Espírito Santo, mais essas trevas, mais nós vamos sendo libertos dessas trevas que tentam nos aprisionar. Assim como aquele povo, aquela primeira remessa, conforme o pastor Dorival falou, que a Bíblia diz, que saíram do Egito com Moisés, aquela primeira remessa morreram todos no deserto, sem ver a terra prometida, sem entrar na terra que o Senhor tinha prometido. Por quê? Por causa da murmuração e por causa da desobediência. Então, assim como o pastor sempre prega, se a gente ficar se justificando, nós nunca vamos chegar lá. Nós temos que reconhecer quem nós somos. Senhor, eu sou pecador, porque ninguém melhor do que a gente para conhecer a gente. Senhor, eu sou ruim nessa área. Deus tenha misericórdia que eu pensei isso. E assim nós vamos abrindo o coração, reconhecendo quem nós somos, para que assim Deus possa entrar e tratar com o nosso caráter, tratar com o nosso coração.
Nós temos que reconhecer. Enquanto nós não reconhecemos, não tem como Deus entrar com o remédio. E o Espírito Santo, ele está ali. Jesus subiu aos céus e Deus enviou o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso mestre. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quanto mais nós vamos buscando ser cheios do Espírito Santo, mais o Senhor vai trabalhando no nosso coração, mais nós vamos nos rendendo, para que assim, quando o Senhor voltar, ele possa encontrar uma noiva santa, sem ruga e sem mácula. E assim como nós ouvimos a ministração, e essa luz de Jesus é para nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Nós somos luz. Nós somos luz para as pessoas. Então, cada um de nós buscar ser cheio do Espírito Santo, porque onde nós estamos, ali tem alguém precisando ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Cada um de nós somos capazes, porque nós somos morada do Espírito Santo. Mas se nós cruzarmos os braços, achar que é para o Edmar, achar que é para o pastor, achar que é para o fulano, Deus conta com cada um de nós. E todos nós somos capazes, porque a Bíblia diz que Deus nos deu dons. Todos nós temos dons. Para cada um, Deus deu um dom. Está escrito lá em Romanos. Então, nós temos que buscar com zelo esses dons. Leitura da palavra, render ao Senhor. Buscar mais e mais o Espírito Santo. Para que essa vinhaca venha sair de nós. E nós possamos servir a Deus com interesse de coração. Amém?